Bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. A terceira lição do trimestre é sobre a aliança eterna. Esse é o título da lição. O verso para memorizar desta semana está em 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 3 e 4. Diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. O que significa a palavra aliança? A palavra original hebraica, aliança, que é berit no hebraico, ocorre 272 vezes no Antigo Testamento. E a palavra grega equivalente é usada 33 vezes no Novo Testamento. Berit é uma palavra comum nos tempos do Antigo Testamento. Em geral, significava um acordo ou um contrato. Quando duas pessoas envolvidas em um negócio negociavam ali os termos, eles os escreviam em um berit, em um contrato. Quando duas nações queriam definir a relação entre si, ou concordarem em se defender mutuamente, elas escreviam os termos do seu acordo em um berit, ou um tratado. Quando um legislador queria expressar responsabilidades mútuas, ele produzia um berit, uma constituição nacional. Mesmo uma promessa informal de amizade, como aquela feita entre Davi e Jonatas, por exemplo, que está em 1 Samuel 18, é chamada de berit na Bíblia. O casamento também é chamado de berit, porque envolve o compromisso entre duas pessoas. Podemos ver isso em Malaquias 2,14. Assim, o conceito de aliança era muito familiar e muito importante no mundo do Antigo Testamento. E a palavra aliança era usada sempre que as pessoas queriam expressar a natureza de uma grande variedade de relacionamentos. A Bíblia enfatiza a aliança de Deus com o seu povo e faz um paralelo entre a aliança e o Evangelho. A aliança é o contrato em que Deus promete bênçãos e salvação, e o seu povo, em contrapartida, responde obedecendo à lei da aliança. O Evangelho é a providência de Deus para suprir a deficiência humana em cumprir os termos da aliança. Interessante essa visão. O livro de Deuteronômio, que estamos estudando nesse trimestre, é tão abrangente sobre esse tema que é chamado de o livro da aliança. E esta semana nós vamos estudar esse tema maravilhoso e todas as suas implicações para a nossa vida espiritual. A lição de domingo tem como título A Aliança e o Evangelho. Aliança e Evangelho na Bíblia são inseparáveis. Algumas pessoas confundem a aliança com um método de salvação pelas obras, em contraste com o Evangelho, que seria o método de salvação pela fé. Mas não é bem assim. A aliança ou as alianças que Deus fez, não apenas com o povo de Israel, mas também com indivíduos, antes mesmo que a nação de Israel existisse, foram alianças baseadas na graça. Vemos isso na aliança com Noé, na aliança com Abraão, por exemplo. Em nenhum momento da história a salvação foi oferecida mediante obras humanas. Claro que sempre é mencionado o elemento obediência, andar nos caminhos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, mas tudo isso sempre como uma resposta de amor à salvação oferecida por Deus. Mesmo quando Abraão obedeceu e se dispôs a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, o apóstolo Paulo afirma: Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3,6. E dessa forma, Abraão se converte no representante de todos os que são salvos pela fé, judeus e não judeus. Mesmo quando a Bíblia fala da antiga aliança e da nova aliança, não está se referindo a dois métodos distintos de salvação. Antiga aliança, como se fosse a salvação pelas obras, e a nova aliança, a salvação pela fé. Não é assim. A diferença entre uma e outra são os elementos representativos.
Na antiga aliança, os elementos eram os sacrifícios de animais, né? E na nova aliança é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas em ambos os casos, embora se dessem em dispensações diferentes, em épocas diferentes, né, a justificação sempre foi o resultado da fé no Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, prefigurado nos rituais do santuário, e no Novo Testamento, realizado na cruz. A sombra encontrou com a realidade, mas o método não mudou, sempre foi a fé, né? Mas não uma fé passiva e vazia, e sim uma fé responsiva, uma fé que se revela através da obediência à lei de Deus. Obediência não para conquistar a salvação, mas obediência como uma resposta de amor pela salvação já alcançada. Nisto tudo vemos a aliança e o Evangelho. O título da lição de segunda-feira é A Aliança e Israel. A aliança de Deus com Israel tem um aspecto muito importante. É que esta aliança foi feita por Deus em favor do povo antes mesmo que o povo existisse como povo. A aliança estava baseada nas promessas feitas aos seus antepassados. Isso evidencia que a salvação oferecida por Deus, quer seja em termos temporais, né, como foi a libertação da escravidão do Egito, quer seja em termos eternos, espirituais, ou seja, a salvação do pecado e a vida eterna, não vem como recompensa. Essa salvação não vem como recompensa aos méritos do povo ou à obediência deles. Tudo se baseia na graça de Deus. Quando Deus confirma ao povo a entrada na Terra Prometida, deixa isso muito claro. Deuteronômio 9,5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus os lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa é uma verdade do Evangelho. A salvação de Deus é concedida mediante a graça. A graça é a fonte, é a causa, com base na misericórdia. E você sabe o que é misericórdia, né? Misericórdia é a expressão do amor de Deus a quem precisa e não merece. Talvez o maior erro que nós cometemos em nossa vida espiritual seja pensar que nós podemos chegar a merecer o favor de Deus. E parece que quanto mais tentamos fazer as coisas certas, né, para merecer, quanto mais tentamos obedecer os mandamentos, andar corretamente nos caminhos de Deus, mais percebemos que somos incapazes de conseguir isso. Esse esforço pode provocar em nós frustração e desânimo. Aí vem a pergunta, né? Como eu posso ter feito isso de novo? Como eu posso ter pecado nessa área novamente? E o esforço do diabo consiste principalmente em levar-nos a concentrar nossa atenção no que temos de pior, para então nos desmotivar. O que Deus quer nos mostrar, para mim e para você, é que Ele age por misericórdia e não por merecimento. Se fosse por merecimento, estaríamos todos perdidos e sem esperança. Mas é por misericórdia. E o que é mesmo misericórdia? Eu já falei aqui essa semana. Misericórdia é a expressão do amor de Deus para quem precisa e não merece. A lição de terça-feira tem como título O Livro da Aliança. Eu já comentei na introdução desta semana que o Deuteronômio é chamado de o Livro da Aliança. A palavra aliança aparece nele com muita frequência, como nós já vimos aqui. E também esse livro relata a repetição da entrega dos 10 mandamentos. As tábuas foram inicialmente entregues no início da jornada pelo deserto e agora, 40 anos depois, Moisés reapresenta ao povo o livro da aliança, tendo os 10 mandamentos como elemento fundamental. O próprio título do livro tem esse sentido, Deuteronômio, ou seja, o segundo livro da lei. Em outras palavras,
Moisés procura mostrar ao povo que antes que eles nascessem, aquela geração, que nasceu no deserto, Deus já tinha um compromisso com eles, um compromisso assumido antecipadamente com os seus ancestrais. Essa aliança de Deus com Israel representa a aliança eterna de Deus com a humanidade. Antes da criação e antes mesmo que houvesse pecado, Deus já tinha um plano estabelecido para salvar o pecador. Há um texto de Ellen White muito esclarecedor sobre isso, que diz assim: antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano caso ele fosse vencido por Satanás. Desejado de todas as nações, página 834. Isso significa que o pecado não pegou Deus de surpresa. A solução divina para salvar o pecador não foi encontrada de improviso. Deus estava preparado para isso. Na esfera individual, isso também é verdade. Deus não se surpreende com os nossos fracassos e as nossas quedas. Às vezes pensamos que decepcionamos a Deus, por ter feito isso, ou por ter feito aquilo, ou por ter deixado de fazer aquilo outro. Não decepcionamos a Deus nunca. E sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos pó. E Ele, embora queira e espere o melhor de nós, Ele também já está preparado e também espera o pior. E por isso está preparado para nos socorrer nesses momentos. Então, da próxima vez que você cair ou que você fracassar diante de Deus, lembre-se que a aliança é eterna. Ele, Deus, está preparado para lidar com isso antes que existisse pecado no mundo, que dirá a respeito do seu pecado. Então, vá a Ele, a Deus, agora mesmo e aceite o seu perdão, aceite o seu poder para socorrer você nos momentos difíceis. Em lugar de se sentir envergonhado de Deus e fugir da sua presença, o pecado deve ser uma motivação para que você se achegue ainda mais a Deus e busque o seu perdão e a sua misericórdia. E eu desejo para você muitas bênçãos nesse dia. Seu povo especial. Esse é o título da lição de quarta-feira. Para entender bem a lição de hoje, você deveria ler Deuteronômio capítulo 26, versículos 16 a 19. Aí está uma explicação de Moisés porque Deus escolheu Israel como seu povo especial. Além das bênçãos da aliança que lhes seriam outorgadas, Deus os estava chamando para serem um testemunho de santidade. As nações vizinhas se haviam corrompido de tal maneira que chegaram a queimar os próprios filhos em rituais pagãos. Deus então chama um povo para ser diferente. E através do testemunho desse povo, eles deveriam ser uma luz para interromper a onda de maldade que imperava à sua volta naquelas nações. Esse é um dos principais propósitos da aliança de Deus com o seu povo especial. Não apenas para que fossem abençoados e privilegiados, mas para que fossem uma bênção para os outros povos. As bênçãos de Deus não são para serem apenas recebidas, são para serem compartilhadas. Nós recebemos de Deus para compartilhar. Esse é um princípio que deve ser levado em consideração. Esse é um princípio do céu. Uma das coisas mais bonitas nesse texto é o compromisso mútuo entre Deus e o povo. E na passagem que eu mencionei, o verso 17 diz assim: hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. E o verso 18 afirma: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio. De um lado, o povo aceitando a Deus como Deus, e por outro lado, Deus aceitando aquele povo como o seu povo. E é intrigante aqui a repetição da palavra hoje, nas duas passagens. Essa palavra assume uma grande importância no livro de Deuteronômio. Ela aparece 59 vezes no livro. Um erudito se aprofundou, um estudioso se aprofundou no significado dessa palavra no livro de Deuteronômio. Concluiu que a ênfase da palavra hoje aponta para o fato de Deus estar sempre perto e presente.
Da mesma forma, nossa resposta aos convites de Deus deve ser imediata. Sempre será arriscado deixar para depois. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia da salvação é hoje. O título da lição de quinta-feira é Outras Imagens. As metáforas bíblicas nos ajudam a entender grandes verdades. Ao usar a metáfora do contrato ou aliança, Deus estava lançando mão de uma prática corrente na época do Antigo Testamento. Havia alianças de negócios entre pessoas, alianças de casamento, alianças de nações e assim por diante. Essa figura tornou mais fácil a compreensão do tipo de relacionamento que ele, Deus, queria ter com o seu povo. Mas a Bíblia usa outras figuras para representar esse relacionamento. E certamente uma das mais expressivas e significativas é a imagem da família. Deus se coloca como pai e trata o seu povo como seus filhos. A relação entre pai e filhos é muito facilmente compreendida pela grande maioria das pessoas. Há um sentimento de afeição muito grande envolvido nesse relacionamento entre pais e filhos. Há também um elemento de esforço e sacrifício por parte do pai a fim de fazer o seu filho feliz, ou a fim de protegê-lo dos perigos da vida. Isso nas relações humanas. E quando usamos essa figura para representar o relacionamento entre Deus e o seu povo, temos uma visão mais clara do objetivo de Deus. Assim é como Deus nos trata. Temos que ter em Deus um pai. Aliás, em uma forma muito superior a um pai humano. Um pai biológico, por melhor que seja, irá cometer erros. Irá, às vezes, fazer algo que prejudique ao seu filho. Mas com Deus isso nunca acontece. A Bíblia diz: Ele tem cuidado de vós. Isso é o que nos diz a Bíblia a respeito de Deus. Essa noção de Deus como nosso pai deve servir de motivação para nunca nos envergonharmos dele, nunca nos afastarmos dele, mesmo quando cometemos erros e pecados. Ele nos ama e está sempre de braços abertos, de braços estendidos para nos receber e nos perdoar. Eu queria que você pensasse nisso e se sentisse motivado a restaurar e reafirmar a sua vida com Deus a cada dia. Deus é Pai. Não esqueça disso. Muito bem, você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Se ainda não, aproveita a oportunidade. Estamos quase chegando aos 20 mil inscritos. Faça parte desse projeto. Faça sua inscrição, porque assim você vai poder ajudar a alcançar mais pessoas com o estudo diário da Palavra de Deus. Inscreva-se e divulgue o nosso canal. Um forte abraço e até amanhã, tá bom? Tchau!